Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita bem simples, que vai muito bem numa festinha, num café da tarde, que é o enroladinho de salsicha. Eu tenho aqui todos os ingredientes, já já eu falo quais são e a quantidade, e também vou deixar na descrição. Ok? Eu vou utilizar o fermento fresco para essa receita. Tá, mas pode utilizar também aquele fermento granulado, fermento seco. Também funciona muito bem. Nesse caso eu estou utilizando 20 gramas de fermento fresco, e se você for utilizar o fermento seco, aquele comprado em mercado, biológico, tá? Pode utilizar 10 gramas, se eu não me engano é um saquinho, né? E eu costumo fazer na seguinte sequência: primeiro eu misturo o fermento com o açúcar, tá? Para ele dissolver. Vai haver uma reação aqui que vai dissolver esse fermento. Olha, só ir amassando aqui, já já vai acontecer uma coisa muito interessante. Aguardem aí só um minutinho que vocês vão ver. Pronto! Olha aí. Interessante, né? Aqui eu coloquei 20 gramas de fermento biológico fresco e uma colher de chá de açúcar, tá? Açúcar cristal. Aí você pode deixar ele, dar uma misturadinha, deixa ele um pouquinho parado aí, que vai acontecer isso também. Ou se quiser acelerar o processo, vai apertando, dando uma amassadinha nele, que é bem mais rápido, tá? Olha aí, prontinho. Agora aqui eu vou colocar o ovo. Vou colocar o óleo, um ovo, né? Óleo é 1/3 de xícara. Tá? Ou não, aqui é 1/3, quase pela metade, tá? É só pegar uma xícara, dividir em 3 e usar só uma parte, tá bom? 1/3. Agora eu vou colocar também uma colher de sobremesa de margarina ou manteiga. Vou dar uma misturadinha, depois eu venho com a água. Pronto, misturei já esses ingredientes, agora a água, uma xícara de chá e agora o trigo. Eu tenho aqui 500 gramas de trigo, não sei se eu vou usar tudo isso ou menos que isso, ou até mais, né, mas eu vou acrescentar aos poucos e mexendo nessa massa até o ponto de eu precisar amassar. E assim eu vou analisando, porque isso pode variar, tá? No caso do trigo eu não tenho como passar a quantidade exata, porque muitos fatores aí, o tamanho do ovo, até o tipo, a marca da farinha influencia nisso, tá? Mas a massa é aquela massa básica de pão, ela não pode ficar nem muito mole nem muito dura, tá? Não precisa ter uma precisão também nesse ponto, mas já já eu mostro esse ponto como é. Olha, aqui eu tenho já a massa sendo hidratada, né, com os ingredientes que eu coloquei aqui anteriormente. Não está no ponto ainda, eu vou vir com o sal, tá? O sal eu costumo colocar por último, nessa fase aqui, olha. Começando a misturar, tá? Então eu vou esparramar o sal, espalhar ele assim, olha. Agora eu posso continuar mexendo. Perfeito, eu coloquei mais ou menos, eu acredito que umas 300 gramas de farinha, mas ainda está mole. Tá? Eu percebo que ela está grudando e ó, né? Ó, cai muito rápido. Então ela está mole, está bem grudenta. Então eu vou colocar um pouco mais de trigo. Tá? Não tem problema se de repente passar e ficar muito dura a massa, eu posso aí adicionar um pouquinho de água. Tá? Não se preocupe, não tem uma precisão exata, mas também não pode passar demais, né? Então vamos lá, vou colocar mais um pouco de trigo, continuar amassando e eu já retorno com a massa no ponto certo. Pronto, nossa massa está pronta, olha aí, tá? Ó, ela cai mais devagar agora, tá bom?
Então essa massa, mais ou menos nesse ponto, já tá bom. Ok? Olha, sobrou um pouquinho de trigo ainda. Eu acredito que não dê umas 50 ou 60 gramas. Tá? Então foi usado aqui aproximadamente 450, 460 gramas. E sobrou esse pouquinho. Depois eu vou pesar para a gente saber exatamente quanto que sobrou. Tá? Agora eu vou cobrir, deixar ela descansar por uns 15, 20 minutinhos, para esse glúten se desenvolver. Bom, e já eu retorno para a gente dar prosseguimento à receita. A massa já descansou. Olha, tá bem fofinha. Agora eu vou abrir essa massa em tiras, tá? Para depois fazer esse enroladinho. A ideia básica é abrir a massa num formato retangular, mais ou menos, né? Aqui é só um exemplo grotesco. Olha, colocar a salsicha aqui e enrolar. Tá? Eu tenho algumas formas para abrir essa massa. Eu vou abrir no cilindro elétrico, mas ela pode ser aberta também numa mesa com o rolo, tá? Aquele rolo de macarrão. Não vá abrir essa massa com uma garrafa, gente, garrafa de vidro, é muito perigoso. Vai ter que colocar pressão nessa garrafa e se ela quebrar, gente, é uma tragédia, viu? Não façam isso, tá? Um rolo é uma opção simples, barata, tá? E bem segura para se abrir massas. Ok? Então eu vou para o cilindro, já eu retorno com essa massa aberta para a gente continuar com a receita. Bom, agora eu vou preparar a salsicha, eu vou pré-cozinhar ela no fogo, não precisa ser cozida por muito tempo, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, eu cortei ela em 4 pedaços, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, e cada um deles novamente em 4, tá? 4 partes assim, mas pode ser só dividida em 4, feita desse tamanho, ou até inteira. Tá? Aí fica ao seu gosto. Eu costumo dividir cada pedaço desse em 4 para render mais. Né? Assim, olha, pronto. Vou levar ao fogo e após alguns minutinhos já desligo, escorro e espero esfriar, né? Para a gente poder montar os enroladinhos. Eu já abri a massa. Agora eu vou fazer o seguinte, cortar em tiras, mais ou menos dessa largura, assim, olha. Não precisa ser também muito exato, né? Cortar assim, ó. Várias tiras. E agora, mais ou menos 3 dedos. Você pode também testar, fazer isso aqui, olha. Tá mais ou menos nesse comprimento. E enrolar dessa forma assim, olha. Tá? Olha, a minha massa eu deixei nessa espessura. Assim, pode deixar mais fino se quiser, tá? Aqui vai dar um pãozinho que vai ficar até gordinho, tá? Mas pode fazer mais fino também. Se quiser afinar agora, é só dar uma esticadinha assim, também, ó, funciona muito bem, tá? Olha aí. Já terminei de enrolar e essa massa rendeu 120 salgadinhos. Sobrou um pouquinho de massa ainda, olha aí, fiz um pãozinho. E aqui eu tenho algumas opções, eu posso ainda fazer um acabamento passando um ovo batido com pincel, né? Passo com pincel, depois eu posso colocar ou o gergelim ou a chia, fica um acabamento bem bacana. Mas no meu eu não vou colocar nada. Ok? Então eu vou deixar agora uns 20 minutinhos essa massa crescendo, depois vou levar diretamente ao fogo, ao forno. Tá? Não precisa pré-aquecer também. Aí até eles pegarem cor, eu acredito que de 20 a 30 minutos. Prontinho, nosso salgadinho já está assado. E o ponto que eu gosto de deixar ele é esse aqui mesmo, assim. Um leve bronzeado, né? Um marronzinho, a parte de baixo principalmente, né? Se deixar um ponto a mais que esse, a massa costuma ficar ressecada, né? Porque é pouca massa, é bem fina, então ela fica ressecada e mais dura, tá? Assim fica bem macio e gostoso. Espero que vocês tenham gostado da dica, da receita e até o próximo vídeo.